Olá, tudo bem? É uma imensa honra estar aqui com vocês neste momento memorável da história de Barra do Choça. Afinal de contas, hoje o blog do Jorge Amorim completa exatos 15 anos. 15 anos atrás, este blog de maior impacto, de maior credibilidade da região, está completando seus 15 anos. 15 anos atrás, portanto, iniciava-se uma nova fase da história de Barra do Choça, no momento em que a comunicação ganha um novo meio de comunicação. Barra do Choça ganha um novo meio de comunicação. E à frente desse projeto, talvez não esperasse que isso chegasse onde chegou. Estamos aqui com ele, Jorge Amorim. Hoje, ele está numa posição contrária, né? Ele está do lado de lá do processo jornalístico. Geralmente, quem é jornalista não gosta de ser entrevistado, falo isso por experiência própria. Mas hoje, atendendo ao pedido, estou aqui, José Amorim, para levar para vocês um pouquinho da história deste blog a partir do relato deste que é o primeiro podcast do blog do Jorge Amorim, e muitos outros virão, tendo à frente o próprio Jorge. Jorge, seja bem-vindo a este espaço. Gostaria que você desse aqui as boas-vindas para os nossos internautas. Olá, Zé Amorim, olá, Barra do Choça, olá, internauta que nos acompanha. É um prazer enorme, né, estar aqui hoje, né, lançando esse projeto do podcast, nesse dia que nós comemoramos 15 anos de existência. Muito bem, 15 anos não é pouca coisa, é uma vida, né? Mas antes de falarmos do blog propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre Jorge. E aí eu tenho aqui uma pergunta para fazer para ele, mas antes de perguntar, eu queria dizer: você sabe quem é Jorge Amorim? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Jorge Amorim foi catador de café nas fazendas de café de Barra do Choça, foi engraxate aqui na Feira do Ceaba, foi balconista de bar no antigo Bar Triângulo e vários outros. Jorge Amorim também depois tornou-se proprietário de bar, Bacaninha, Corruptos, tantos outros bares, né? Ponte Alternativo. Jorge se tornou também promotor de eventos lá nos anos 90, né? Da década de 90. Promotor de eventos e dono da casa de show Ponte Alternativo, um espaço de eventos que fez muito sucesso em Barra do Choça. Jorge foi dono de supermercados. Talvez vocês não soubessem disso. Verdade. Jorge se tornou, claro, professor de História. Mais adiante, secretário de Meio Ambiente. Alguns anos depois, Jorge consegue um sonho que seria, naquele momento, tornar-se vereador. Foi vereador eleito aqui por Barra do Choça, onde atuou por um mandato. Atualmente, né, já há 15 anos, justamente no período em que se tornou vereador, ele criou o blog de maior respaldo e credibilidade da região. Aí eu volto para você a pergunta: quem é Jorge Amorim? Relatou muito bem, né, um pouco da minha trajetória, né, eu que comecei lá, filho de Dona Adelvita e de Zé Amorim, catador de café, engraxate. Foram atividades que foram desenvolvidas, né, na minha infância, na minha juventude, que fez muito bem, né, na minha formação. E política, ideológica, humanística, né, eu trago, né, essa característica, né, essa preocupação, esse cuidado, né, com as pessoas, né? Então, acho que isso é fruto, né, de uma vivência nossa lá nos cafezais dos anos 80. Jorge Amorim é pai de 3 filhos, Guilherme, Duda e Elô, esposo de Flávia Brito, filho de uma família de 7 irmãos ao todo, né? Jorge tem 6 irmãos, sendo 2 mulheres e 4 homens. Jorge é também uma das figuras mais conhecidas de Barra do Choça, né? Justamente por dar nome ao blog, mas também por ter uma atuação como professor, diretor de escola, né? Você tem uma vivência muito grande na educação. Mas Jorge, 15 anos atrás foi postada a primeira matéria do blog do Jorge Amorim. Como surgiu a ideia, né? Como foi esse início? Como surgiu a ideia do blog? Pois é, uma longa história, né? Eu, recém, né? Como você colocou, Zé Amorim, fui candidato a vereador, tinha um mandato bem ativo, tinha um programa de rádio, fazia as minhas panfletagens. Na época não tinha rede social, não tinha WhatsApp. E um belo dia chegou o meu irmão, né? Zé Amorim chegou para mim: Jorge, rapaz, você tem que abrir uma conta para você no Orkut, você tem que fazer um blog, você tem que dar visibilidade ao seu mandato. E eu falei: mas o que é blog? Eu não sabia o que era um blog, tá? E naquela época quase ninguém sabia o que era um blog. Daí a pouco começamos a fazer um blog, né? Eu me lembro muito bem a nossa primeira publicação, não sei se você se lembra, secretário Juliano Matos vem para Barra do Choça, né, do Partido Verde, partido do qual eu fui eleito, né,
E aí fizemos uma matéria. Eu me lembro que eram umas 3 laudas. Lembra o que você me falou? Não, não é por aí. Dá uma resumida nisso, é muita informação, ninguém lê esse tanto de texto, né? Aí ao tempo, né, a gente foi policiando, foi lapidando, né? E chegamos aqui hoje, né? Jorge, qual foi a evolução que o blog passou deste comecinho ali, né? Ainda ser uma plataforma gratuita, para o blog como está hoje? Qual foi a evolução desses 15 anos? Olha, todas as etapas eu considero importantes, né, porque foram fruto, né, de um amadurecimento, de erros e acertos. Eu digo que mais acertos do que erros, né, graças a Deus. E eu tenho assim, Zé Murilo, foi algo assim que a gente foi trabalhando aos poucos. Eu não sou jornalista, sou professor, eu não tive uma formação de marketing, de publicidade, não tive nada disso. Então a gente foi aprendendo, né, com as dicas do irmão mais novo, né? E com o passar do tempo a gente foi aos poucos se adequando, né, às novas realidades, né, do mercado. Então o blog ele é fruto de um trabalho dia a dia. Agora, se a gente analisar o blog, né, você falou da evolução da escrita, né? Claro que a internet ela é mais dinâmica, né? Neste processo em que você falou do Orkut, foi a primeira grande rede social, né, já extinta. Isso. Mas depois vieram outras, né, como o Facebook, o Instagram e outras redes. Nessa evolução, como o blog passou por esse processo de digitalização ou de mudanças nas redes sociais, que as redes sociais trouxeram para a sociedade? Como o blog se enquadrou nesse processo? As coisas foram se tornando mais fáceis, né? Novos desafios, né? Mas facilitou. Com o advento a nossa inserção no Facebook e nos grupos de WhatsApp, a gente percebeu um crescimento assim considerável. Mas para mim, a virada de chave mesmo foi o Instagram. A resposta imediata, o engajamento, essa interação com as pessoas. Então isso foi fantástico. Eu costumo dizer, Zé Amorim, que o blog ele tem o antes, né, do Instagram e depois do Instagram. Então nós estamos galgando ponto a ponto. Hoje nós estamos com 14.100 seguidores, né? 14K, mas é um crescimento orgânico, né? De material de qualidade. A gente não apela para poder crescer, para poder engajar. A gente faz um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade. Qual é o processo de apuração? A gente costuma dizer, as pessoas, quando acontece algum fato na cidade, as pessoas procuram logo o blog de Jorge para saber se Jorge publicou aquele fato, porque assim, é verdadeiro. Então, assim, você percebe isso, você acredita que o blog ele tem esse know-how no sentido de dar essa credibilidade para os fatos, no sentido das pessoas sabem que é crível a partir do momento que você publica no blog? Ou seja, qual é o processo de apuração que você faz antes de divulgar a notícia para evitar possíveis erros? Olha, o blog, como eu falei, né? Às vezes a gente peca por demorar um pouco, né? Na divulgação de uma notícia, porque primeiro temos que ter a responsabilidade de fazer uma checagem. Ali você entra em contato com a polícia militar, polícia civil, guarda municipal, Ministério Público, Câmara de Vereadores, prefeito, qualquer que seja a situação. Então, às vezes as pessoas querem uma resposta imediata, querem que a gente publique rápido, e não pode. Quem está aqui na ponta tem que ter o cuidado, o zelo de fazer todo esse trabalho de investigação para depois postar a matéria. Isso para a gente é gratificante por conta dessa credibilidade que foi construída aos tempos, né? E aí você fala uma coisa interessante. Quando há algum fato no município, as pessoas falam justamente isso. Olha, dá uma olhada no blog de Jorge para ver se foi verdade. Se está lá, é verdade. Então, esses comentários foram muitas as vezes, foram assim que eu ouvi. Isso é um fato motivador. Alguns episódios ao longo destes 15 anos causaram grande comoção na comunidade, né? A gente pode dizer aí acidentes, assassinatos e tudo mais. Teve alguns fatos muito chocantes assim que te marcaram enquanto aquele que tinha que ir ao local fazer a cobertura, enquanto compromisso com o trabalho jornalístico, o trabalho do blog, mas como um ser humano você não queria estar naquele momento. O triplo assassinato que aconteceu em Barra do Choça foi um desses momentos? Sim, sim. Foi para mim assim
Na verdade, infelizmente, esses 15 anos foram momentos difíceis, né? Aliado a esse momento aí desse triplo assassinato, né? A gente ouviu o barulho, né, dos estouros, né, dos estopins, e aí esse foi um fato que causou indignação, porque eram 3 jovens. Outro fato também, Zé, com relação à questão do feto. Quando ligaram para mim, Jorge, tem uma situação assim, eu fui lá para ver o feto, né, de um recém-nascido, a queima, o incêndio dos ônibus. Gente, eu te juro que eu estava fazendo a filmagem, eu estava muito emocionado, sim, e o olho lacrimejando, e eu filmando aquilo ali, sabe, buscando força para relatar o fato, porque algo que eu nunca pensei de fazer essa cobertura, né? E por conta desse trabalho que fizemos, é interessante que não é que a gente vá utilizar disso para promoção pessoal ou do blog, mas é uma forma de você levar às instituições, né, a indignação. E eu quero te interromper, assim, rapidamente, para frisar que, normalmente, outros veículos de imprensa que não estão sediados em um determinado município, eles precisam do acesso à fonte, né, da notícia. E, normalmente, esses veículos, TV, rádio, jornais, portais, eles buscam veículos de credibilidade na região. Sim, sim. E eu sou testemunha de diversos momentos, a TV Sudoeste, o G1, né, e outros, Folha de São Paulo e outros veículos de imprensa, eles foram pautados pelo blog de Jorge Amorim. Isso para você é motivo de honra e de orgulho? Sim, sim. Desse fato específico mesmo dos ônibus, né? Saiu no G1, no UOL, né? E lá estava o nosso nome, né? O blog de Jorge Amorim. Quando tivemos aqui o incêndio, né, na agência do Banco do Brasil, eu cheguei lá, era 6 e pouca da manhã, né? Estavam pequenas fagulhas, e aí o fogo se estendeu para todas as repartições do banco. E aí essa matéria também do Banco do Brasil, ela foi também estampada em vários veículos de comunicação a nível nacional. E quando eu colocava hoje uma retrospectiva que nós fizemos em comemoração aos 15 anos, eu falava justamente isso, que o blog ele não é mais um limite de Barra do Choça, do sudoeste da Bahia, do Brasil, mas é do mundo. Então, muitos depoimentos de pessoas em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, né, Inglaterra, pessoas que mandaram mensagens, né, ao longo desse período aí, assim, relatando, né, que estão acompanhando o nosso blog lá. Muito bem, você está acompanhando este momento comemorativo, o lançamento do podcast do blog do Jorge Amorim, mas um podcast inicial, a introdução, ao mesmo tempo um momento de comemoração. São 15 anos do blog, e esse podcast você vai tê-lo a partir da próxima semana, né, no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Onde você quiser ter acesso, você vai ter acesso, não é isso, Jorge? Perfeito. E esse que é o nosso objetivo, é levar produtos, né, informação de qualidade, conteúdos de relevância para o município, né? Então, as pessoas que fizeram e que fazem a história do município, nós estaremos trazendo aqui para essa bancada, né? E tendo esse bate-papo saudável, né? Falando das suas experiências, né? Dos seus sonhos, dos seus projetos. Então, que possa engrandecer, né? Possa valorizar o cidadão de Barra do Choça. Você falou de momentos marcantes da história do blog ao longo desses 15 anos. Como foi a cobertura, você enquanto profissional da comunicação? Como foi para você enfrentar uma pandemia e qual foi a importância do blog naqueles anos tão complicados da história mundial? Naquele momento, em 2020, 2021, nós estávamos aí vivendo aquele momento, um momento novo para todos, né? E o blog trouxe uma reflexão, né? A gente estava correndo todos os cantos, né, dando informações dos boletins, passando informações sobre os cuidados, né, a questão dos óbitos, né, então a gente não gostava de divulgar, mas era importante fazer a divulgação. E aí a gente começou a fazer 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente fazia a divulgação, todos começaram a perceber de que a coisa era muito séria, que precisava ter cuidado. Então, ao mesmo tempo, nós também não somente divulgávamos a questão dos óbitos, a questão do número de internados, mas também dos cuidados que as pessoas poderiam ter, né? E ali o blog teve um papel importante. Me lembro que, se você for olhar na métrica, né, que acompanha o desempenho do blog, acho que nós nunca vamos chegar àqueles números, porque
realmente as pessoas estavam muito ligadas. Porque, Zé Amorim, antigamente, muito antigamente, por exemplo, nós temos uma TV Sudoeste aqui de Vitória da Conquista que faz da região. Quando passava a TV Sudoeste em Barra do Choça, aí via o carro, né, com a logo da Sudoeste, nós, moradores, ficávamos aguardando às 19 horas para assistir o jornal, o que a TV Sudoeste veio fazer em Barra do Choça. Mas a partir do momento que nós, com o blog, então essa notícia ela é mais imediata, né? Então as pessoas... Aqui nós trazemos coisas do nosso cotidiano, então não temos por que buscar em outros canais de fora, sempre que nós temos aqui. Então o blog do Jorge Amorim trouxe essa possibilidade das pessoas se informar com um veículo puramente de Barra do Choça. E você falando em veículo, o blog de Jorge também é fonte de informação para outros blogs da região e do próprio município e também para a emissora de rádio local. Essa ser fonte de matérias para outros veículos é algo importante que dá a dimensão do blog? Aumenta a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade. Volta e meia a TV Sudoeste entra em contato com a gente, o pessoal do G1, né? E já tivemos vários contatos. Hoje a mídia, né? A gente tem uma boa relação. E tudo isso é fruto de um trabalho de formiguinha. Mas eu quero chegar num ponto, vamos dizer, meio nevrálgico do processo. Te incomoda o plágio jornalístico de colegas de profissão, assim, de blogs, que buscam a informação sem dar os devidos créditos? Isso é muito comum, né, ainda, né? Tem sim, muito, muito, muito. Só para você ter ideia, Zé Amorim, hoje, ao fazer essa retrospectiva, eu acordei 5 horas da manhã. Então, o blogueiro, ele costuma dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então, hoje eu acordei 5 horas da manhã para fazer esse material. Terminei, era 8h30. Então, ou seja, cerca de 3 horas para fazer uma publicação. E isso, nesse caso, ninguém vai copiar. Mas num outro episódio, num outro conteúdo que é de interesse deles, alguns que às vezes não passaram, né, por uma cadeira de uma faculdade, às vezes não tem uma noção da questão ética, a questão do papel do jornalismo, né? O respeito, né, ao conteúdo produzido, o conteúdo ele tem propriedade, né? Então, às vezes não dá os créditos que deveria dar. Então a gente fica à vontade quando as pessoas copiam o material, pegam a foto e tal, mas que dê os créditos. Então, e se você observar, todas as nossas publicações, lá no rodapé tem o nome do site, do blog, que nós utilizamos, né, como fonte. Uma pergunta agora de cunho pessoal. Você me falou que há uma dedicação de tempo, até de esforço físico para poder manter o blog no ar. Não é fácil, o blog funciona 24 horas. E 24 horas do tempo acontecem pautas, algumas delas urgentes. Vamos dizer assim, o blog também faz um trabalho muito importante de obituário, né? Isso é muito importante. As pessoas às vezes sabem, né, do falecimento de um ente querido ou mesmo de uma pessoa conhecida por meio do blog. Então, isso também é algo, vamos dizer, significativo para o blog. Já emenda a pergunta, de que maneira a dedicação ao blog te traz um custo pessoal? Olha, eu não sei mensurar, porque a questão do prazer, ela supera as dores, supera o cansaço, supera o sonho, porque eu faço algo assim, eu faço com muito prazer, sabe? Porque todas as nossas matérias têm uma motivação. Quando alguém me procura e fala assim, olha, você pode divulgar o falecimento de meu pai, da minha mãe, da minha avó, né? Quando alguém me procura, igual ontem mesmo, uma moça, né? Inclusive até a aluna me procurou, Jorge, minha avó está completando 99 anos, tem como você publicar? Outra, Jorge, eu perdi uma carteira, minha cachorrinha está desaparecida. A gente tem essa motivação. Hoje eu estou, e aí eu quero até dividir, né, com os internautas, eu estou com dificuldade, né, de fazer essas matérias, algumas delas, porque está faltando tempo, né? Está nos faltando tempo. A pauta hoje está tão grande, as coisas acontecem, existem os compromissos que a gente tem e muitas vezes a gente não consegue dar conta da nossa... E é importante que os internautas, né, que as pessoas, os seguidores saibam que o blog ele não paga as contas, né, digamos assim. Você é um profissional da educação, né, você tem uma carreira como professor, né, como diretor, como coordenador. Hoje atua na Secretaria de Educação, mas assim,
a tua fonte de renda principal é o teu trabalho na Sim, educação. sim. Né? Isso é importante dizer. Né? Isso, mas a gente tem as empresas patrocinadoras, né? Por falar nisso, eu queria que Mas- você citasse elas aí, se você puder. As quais eu Gente, sou- olha, eu vou interromper, Jorge. É muito importante isso que a gente vai falar agora. É muito importante destacar as empresas que veem no blog um meio de comunicação importante para a comunidade, para levarem também suas marcas, para levarem seus serviços, seus produtos. E é muito importante que outras empresas apoiem, porque é claro que isso tudo só é possível graças ao apoio dessas empresas. Quais são elas, Jorge? Olha, nós temos aí umas 10, 12 empresas, né? Eu vou começar aqui e eu fiz aqui uma colazinha, mas acabou me faltando algumas, mas a gente vai, no decorrer do programa, fazendo essa... Então, a gente tem um trabalho com a Câmara de Vereadores, né? Depois eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Câmara. Tem o Supermercado Mais Você, o nosso amigo Neto, né? A Infobar, o meu amigo James, né? A Núbio Pizzaria, a Qualilab, a Farmácia Melquiades, a Cortes Farma Plus, né? E tantas outras empresas, a Qualilab, né? Nosso amigo Matheus, né? Então, nós temos empresas assim que abraçaram, né, esse projeto, que estão aí por muitos e muitos anos, né? Governo do Estado também. Governo do Estado, Câmara de Vereadores, é uma coisa interessante, Zé, porque é o seguinte, é graças a esse trabalho que a gente tem, ao suporte dessas empresas, que a gente pode dar atenção para algumas, por exemplo, uma vez uma jovem me procurou, ô Jorge, quanto você cobraria para poder divulgar, né? Um bolo, né, que eu faço bolo de aniversário e tal. E aí eu falei, não cobro nada não, você manda para mim as fotos. Aí eu divulguei, ela ficou naquela alegria, aí ela falou assim, ó Jorge, eu vi um tanto de bolo e tal por conta da divulgação. Por quê? Porque as empresas já custeia a gente, né? Muito bem. Estamos já no nosso segundo terço do programa. Eu queria focar agora numa pergunta num momento mais, vamos dizer assim, emotivo. Alguns momentos ao longo desses anos para você foram complicados. Qual foi aquele momento mais angustiante que você passou tendo em vista a publicação no blog? Aí eu vou voltar à campanha eleitoral, que foi um momento sempre complicado, envolver política numa cidade pequena, mas assim, você sofreu uma agressão, né, aqui na sua residência. Conte um pouquinho como foi aquele momento. Que marcas aquele momento deixou na sua vida? Olha, aquilo que para mim deveria ser assim, motivo de tristeza, né? Foi para mim assim, pós os acontecimentos, demonstrou assim, como fala, um momento de afirmação, porque naquele momento que eu fui linchado publicamente, né? Usaram de meias verdades, né? Para poder atingir a minha pessoa, a minha moral, né? Mas nada melhor do que o tempo, né? Nada melhor do que o tempo. Então, todos aqueles que vieram para cima de mim, que vieram com ameaças, que fizeram tentativa, né, para poder me coibir, Tentativa de invasão. De invasão. Mas o dia seguinte mostrou que eu estava certo. E fruto dessa perseguição, e graças a essa perseguição, esse linchamento que eles tentaram contra a minha pessoa, a história veio no dia seguinte provar que eu estava certo. Das irregularidades que o blog denunciava, né, das falcatruas, do mau uso do dinheiro público, né? E aí o seguinte, moral da história, o cidadão teve 4 contas rejeitadas, né? Saiu totalmente desmoralizado da política, né? E aí o blog continua firme e forte. E graças a essa ação desastrosa desse grupo, é que a própria sociedade se uniu, né, em prol do apoio à minha pessoa, né, ao veículo nosso. Porque a gente estava fazendo trabalho, Zaurinho, que não era um trabalho irresponsável. Haja visto que eu não tenho nenhum processo, para dizer que eu nunca tive assim, um direito de resposta, só teve um direito de resposta no meu blog. Sabe por quê? Porque tudo que eu fazia era pautado na questão da responsabilidade e na questão da justiça. É porque quando se lida com informação, é uma ferramenta muito poderosa, né? Informação é muito forte, muito poderosa. E a informação com seriedade, ela traz bons resultados. E é claro que você não permaneceria online por 15 anos
se não tivesse um trabalho feito com responsabilidade. Perfeito. Mas vamos falar de um tema mais a menos, já que nós estamos... Vamos lá. Nós, nesses 15 anos, embora eu até falei isso, né? Assim, o blog começou, claro, o blog é um veículo digital, mas de lá para cá muita coisa mudou na tecnologia, na maneira como a sociedade interage, né? Antigamente, quando o blog começou, basicamente era por meio do computador. Acessava o blog quem tinha computador. Hoje, as pessoas têm os smartphones e elas estão conectadas o tempo todo. Alguns falam até mesmo que há uma onipresença das redes sociais, um controle das famosas Big Techs. Mas como a tecnologia influenciou a forma como você mantém e desenvolve o blog hoje? É um novo momento, isso é fato, né? Haja visto, nós estamos aqui agora, né? Lançando uma ferramenta, né? O podcast. Eu vejo assim com muita expectativa, que é a oportunidade de você levar aos internautas, né? Opiniões, experiência, né? E isso não somente no áudio, mas também com a imagem, né? Então, a gente brinca no jornalismo que o podcast normalmente, antigamente se chamava, o que se chamava antigamente de entrevista. Mas agora é uma entrevista diferente, né? Entrevista que ganha as redes sociais, que ganha uma abrangência muito maior e de forma assíncrona, né? Você não precisa estar conectado ouvindo o rádio, ligado ao rádio para ouvir a entrevista. Você pode ouvir à medida que você quiser ouvir. Você é um consumidor, eu acompanho isso no dia a dia, você é um consumidor de podcasts, né? E o podcast você escolhe a hora, você escolhe a temática que você quer consumir. É muito bom, então. Você acha que essa mudança veio para melhor? Isso, o podcast é para mim assim, uma dessas ferramentas, mas a gente continua investindo na questão dos vídeos, dos reels, né? No Instagram a gente vai investir mais, por quê? Porque há um retorno muito imediato, é assustador, tá? Então, quando eu vejo assim, o blog continua sendo essa base, né, de sustentação, quem cria conteúdos, mas aliado a isso a gente vai repercutir essas publicações no Instagram. Zé Amorim, essa semana eu estava na feira e eu vi como as pessoas têm esse carinho pelo blog, né? E o blog Jorge Amorim se confunde, as pessoas, Aí eu fui comprar algo numa barraca lá na feira, eu achei interessante, Jorge Amorim, na minha barraca, falei, a senhora me conhece? Quem não te conhece? Então, para nós é motivo de alegria, né? Não que isso vá afetar, né? Porque a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que acompanham o blog em São Paulo, em outros lugares do país e tal, e que isso é para nós motivação. São 15 anos e que outros 15 anos possam vir, né? Mas em cima deste futuro e legado, eu queria que você me dissesse e contasse para os nossos seguidores nas redes sociais, nas plataformas, quais são os seus planos e expectativas para o futuro do blog? Trabalho, dar mais atenção aos eventos sociais, né? Eu vou cobrir os eventos, as festas, as cavalgadas, as partidas de futebol. Aí hoje eu conversava com um colega e falava assim, Jorge, não sei como é que você tem perna para acompanhar tanta atividade, né? Eu falei, eu já tive mais perna, né? Eu estou envelhecendo, estou cansado, mas esse feedback, né, com a população me dá a motivação para continuar trilhando esse caminho do nosso trabalho. Como você gostaria que o blog do Jorge Amorim fosse lembrado no futuro? Não um blog que divulga, né, os lutos, as tristezas, os momentos ruins, porque tem muito disso. Às vezes em São Paulo alguém fala, eu vi no seu blog que fulano morreu, eu vi no seu... Não, mas o blog noticia coisas boas, né? É alguém que está formando, é alguém que consegue. Hoje mesmo, né, nessa retrospectiva, eu coloquei lá que os jovens, né, que fez um cursinho pré-vestibular, entraram na faculdade. Então, são notícias boas. Eu gostaria de dar só notícias boas, mas infelizmente não temos só notícias boas. As coisas acontecem. Bom, foram 15 anos, né? Completamos hoje 15 anos. Este podcast está sendo gravado na segunda-feira, dia 17 de junho, né? A véspera de São João. Estamos aqui nesse friozinho de Barra do Choça. Mas, Jorge, ao chegar ao final deste podcast, final dessa gravação, qual a mensagem, assim, gostaria que você passasse para os nossos internautas, seguidores, instagramers e tantos outros youtubers e tantas outras formas, né, de se relacionar com essa
essa juventude, com esse público também desse novo tempo que vivemos de telecomunicações ou de comunicações digitais. Que mensagem você passa para esse público que, por sinal, é um público que não tem fronteiras? A gente não está falando apenas para a Barra do Choça, a gente está falando para o mundo. Olha, eu gostaria de somente lembrar uma coisa, Zé Amorim. Foi difícil começar, foi difícil, não foi fácil não, mas difícil é manter, porque a inovação tecnológica, a entrada de novos personagens, né, dos influenciadores, né, dos influencers, né, as blogueiras, os blogueiros, né? Então a concorrência hoje é elevada, mas a gente tem know-how, a gente tem experiência, a gente tem credibilidade e acima de tudo isso tem vontade. Eu queria só, Zé, é um trabalho que o Blog do Jorge Amorim faz de grande importância no município, que às vezes a gente passa desapercebido. E eu queria chamar a atenção para esse espaço. Sim. Olha, hoje nós temos Barra do Choça, não sei se você se lembra, mas quando era vereador, a gente não tinha essa ferramenta que tem hoje. Hoje a Câmara de Vereadores, e aí eu quero colocar isso, a gente faz o trabalho de divulgação da Câmara de Vereadores. E diga-se de passagem, me perdoe interromper, diga-se de passagem, a Câmara de Vereadores continuou funcionando as sessões durante a pandemia graças ao blog, porque as sessões eram transmitidas em lives por meio do Blog de Jorge. Justamente, então, bem lembrado. Então, olha bem, o blog tem esse papel de estar levando, olha bem, de estar levando, olha que privilégio de estar levando às pessoas, à casa das pessoas, decisões que são tomadas ali que vai impactar na vida delas, né? Das famílias de Barra do Choça. E aí um morador me falava assim, olha Jorge, eu assisto lá na minha casa na TV, assiste na TV, liga o canal de YouTube, assiste a sessão da Câmara na TV. Tem um senhor mesmo que inclusive estava até hospitalizado, né? Ele falou assim, olha, estou assistindo a sessão da Câmara aqui no hospital. Né? Então, para a gente é gratificante. E eu sou muito grato ao trabalho da Câmara de Vereadores, para mim é um aprendizado. Né? Eu gostaria de aqui agradecer aos presidentes que antecederam e atualmente ao presidente Ailton, né, por estar mantendo esse trabalho lá, que é um trabalho importante. Muito bem. Normalmente alguns jornalistas, pessoas do meio de comunicação, saem dos veículos para se tornarem políticos, né? Saem dos blogs para serem candidatos, saem das TVs para serem candidatos a prefeito, né? Nós temos muitos casos aí ao longo da história. Barra do Choça não é diferente. Mas Jorge é um dos raros casos que saíram da política para entrar nos meios de comunicação. Com isso, Jorge, obrigado pela confiança em me passar esse bastão de fazer essa entrevista. Nas próximas semanas você vai estar do lado de cá e eu vou estar lá como telespectador assistindo, né, os podcasts. Desejo muito sucesso nestes 15 anos que passaram. Foram de sucesso, eu desejo que esse sucesso permaneça para muitos outros anos. Eu que agradeço, Zé Amorim, ter essa oportunidade, né, de estar no lado de cá, né, de ser o entrevistado, né, e você está aqui, né, está dando oportunidade, né, para a gente dividir esse momento. Esse bolo aqui que a gente está fazendo aqui comemorativo, em parte você tem uma grande parcela de contribuição. Tudo falando, então sou muito grato aos 15 anos do blog, teve muita gente que contribuiu, né, desde que a minha família, né, o nosso Silas, Elô, que toda Duda, Flávia, toda a nossa família, né, que envolve, que participa, né. Hoje aqui de forma especial não poderia te agradecer, né, que está lá no outro lado da tela, né? Tá ali, ó, nosso amigo Christian. É, o nosso amigo Christian, esse São Paulino arretado aí, né? Competente técnico e não posso deixar de esquecer também a minha garotinha, né? Que está aqui em várias... Carolina, né? Que está em várias publicações do blog, também a grande entusiasta, né? Uma grande divulgadora do blog lá em Conquistas, Zé. Gente, olha, fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, gente. Abraço a todos.